Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes de você se assentar, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 22. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui participando desse lindo trabalho e estar com os irmãos aqui, Deus é bom. Viemos do Paraná, eu sou de Foz do Iguaçu, e aprove Deus nós estamos aqui participando desse trabalho tão abençoado, que tem abençoado não só o Brasil, mas as demais nações. Deus abençoe o pastor Wagner, Deus abençoe o senhor grandemente, pastora Nádia, esse casal abençoado, que o Espírito já testifica, parece que a gente já se conhece já há algum tempo. É uma alegria, um privilégio estar com vocês, e que o eterno Deus continue fortalecendo, renovando as forças. Eu acompanho esse trabalho já há alguns anos, desde a época do pastor Benhur Lopes, e quando eu via ele ministrando muitas vezes nesse trabalho abençoado e acompanhando, tive o prazer de ofertar já nessa obra, e é um prazer maior estar fazendo parte dessa história, nesse 16º ano, uma alegria. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Lucas capítulo de número 22, quem achou o verso de número 29 e 30, acha aí, Lucas 22, 29 e 30, diz assim: eu vos destino um reino, como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vos se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Se tiver como colocar numa ACF, se puder colocar a versão para mim, na Almeida Corrigida e Fiel, eu agradeço isso, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. Diga comigo: mesa, reino e trono. Diga comigo: mesa, reino e trono. Tome assento, por favor. Preste a sua atenção. Por que fazemos o que fazemos? Talvez seja esse o grande questionamento que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos. Por que participar de uma igreja, de uma comunidade evangélica? Por que estamos aqui dentro de um templo? Por que fazemos missões? Por que cumprir o ID? Por que abençoar pessoas? Por que fazer tudo isso? Talvez seja esse o grande questionamento. Quando Jesus cumpre a sua missão na terra, Ele deixa para nós grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos. E um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus, se nós fôssemos aqui, quem sabe numerar, o primeiro grande ensinamento de Jesus, com certeza foi o seu sermão das bem-aventuranças. Talvez esse seja o maior ensinamento de Jesus, que fora trazido aos discípulos como o sermão que traz para nós segredos que nos ensinam a sermos abençoados no reino de Deus. Mas Jesus também deixa um grande ensinamento para nós em um dos momentos mais difíceis, um dos momentos mais desafiadores para Ele na sua missão aqui na terra. Antes de ir para a cruz, Ele vai para uma mesa com os discípulos, e na noite que é traído, Ele deixa ensinamentos poderosos para nós. E eu quero falar sobre isso nesse tempo que eu tenho aqui, nos trazendo o entendimento do que por que fazemos o que fazemos e por que temos que continuar fazendo o que precisamos fazer. Um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus
está nessa mesa. Quando ele olha para os discípulos e diz a eles: eu vos destino um reino, como o meu Pai me destinou. Jesus está dizendo que existe um reino, e ele está direcionando os discípulos para esse reino, porque esse reino é a mensagem, é a cultura, é aquilo que ele implementou durante toda a sua caminhada. E ele deixa claro para os discípulos: eu vos destino esse reino, como o meu Pai me destinou. Ou seja, eu estou apontando vocês uma direção na qual eu caminho. Eu estou apontando para vocês um lugar na qual eu faço parte. Eu vos destino um reino. É interessante que a mesa que Jesus está sentada está trazendo um destino. A mesa que Jesus está sentado com os discípulos está apontando um lugar. E ele está dizendo: eu vos destino um reino, como o meu Pai me destinou. Ele está dizendo: o que eu recebi do meu Pai, eu estou entregando a vocês. O direcionamento que eu recebi do meu Pai, eu estou trazendo para vocês. E ele deixa claro: eu vos destino um reino, como o meu Pai me destinou. No verso 30 ele diz: para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, ele fala de um reino, mas ele também fala de uma mesa. Ele fala de um reino, mas ele também fala de uma mesa. Sentado numa mesa, ele fala sobre a importância dessa mesa e a importância desse reino. É interessante que ele só fala de trono no final. Ele não começa falando sobre trono. Ele não aponta um trono, ele aponta um reino. Por quê? Porque para chegar no trono, precisamos entender que somos pertencentes a esse reino. Jesus não aponta como um destino um trono. Jesus não aponta os discípulos destinando a eles um trono. Ele diz: eu vos destino um reino. Por quê? Porque quanto mais entendermos acerca desse reino, mais nós tomaremos posse desse reino. Quanto mais nós compreendermos o que é o reino de Deus, mais nós viveremos esse reino. E esse é o desafio: entender o que é o reino de Deus, compreender o que é o reino. Porque falamos muito sobre trono, falamos muito sobre céu, falamos muito sobre salvação. Eu não estou dizendo que não é importante. Falamos muito sobre prosperidade, falamos muito sobre riquezas, falamos muito sobre bênçãos, mas poucos falamos sobre reino. E Jesus está sentado a uma mesa com os discípulos, detalhe, na noite da traição, e ele está dizendo para os discípulos: eu vos destino um reino. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. O que é o reino de Deus e como vamos compreender acerca desse reino. Parafraseando o texto que eu li, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13, verso de número 19. Se puder projetar para mim, Mateus capítulo de número 13, verso de número 19. Talvez seja esse o texto áureo do reino de Deus. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Ele está falando sobre a importância da terra, a importância do semeador e a importância da semente. E ele vai dizer, na introdução desse ensinamento, ele vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Preste atenção nisso. Jesus está dizendo que tem alguém ouvindo a palavra do reino, mas não está entendendo. Ou seja, a mensagem do reino não é para os ouvintes, a mensagem do reino é para os entendedores. Aí eu quero perguntar para você que está aqui essa noite: o que você entende acerca do reino de Deus? Porque Jesus está deixando claro para nós
que existem pessoas ouvindo a mensagem do reino, mas a questão não é ouvir, a questão é entender, porque Jesus nos deixa claro que existem pessoas ouvindo, ou seja, alguém está ouvindo a mensagem do reino, mas não está entendendo. Primeira coisa que você precisa compreender é que o reino de Deus é uma cultura, e para você implementar uma cultura, você precisa gerar uma mudança de mentalidade. Para implementar uma cultura, precisa-se trazer uma mensagem que gere mudança de mentalidade. Observe que uma das principais vocações de um missionário não é só pregar a palavra do reino, mas fazer com que as pessoas entendam a verdade do reino de Deus. Eu vou repetir: falar sobre o evangelho, pregar a mensagem, trazer a palavra de Deus, isso é desafiador? Sim, é um grande desafio. Pregar a mensagem, falar do amor de Deus, levar a mensagem do evangelho a lugares onde existe todo um desafio cultural, o evangelismo transcultural, como nós vimos aqui. Mas o maior desafio é gerar uma mudança de mentalidade, porque a palavra que causa efeito não é a palavra que você ouve, a palavra que causa mudança é a palavra que você entende. Eu vou repetir: a palavra que gera mudança de vida não é a palavra que a gente ouve, mas é a palavra que a gente entende. O evangelho do reino é para os entendedores, e quem entende o evangelho do reino, aleluia, ele se sente pertencente ao reino de Deus. Por quê? Porque você não pode se sentir pertencente a algo que você não entende. Existem pessoas que não fazem parte do reino, são religiosos dentro de um templo. Aí você diz assim: mas pastor Júlio, pode alguém estar aqui e não entender? Deixa eu te falar, existe no cemitério dessa cidade restos mortais de pessoas que passaram uma vida dentro de uma denominação e não entenderam nada acerca do reino de Deus. Passaram uma vida dentro de um templo religioso, foram religiosos, mas não entenderam. Por quê? Porque multidão não entende, multidão só ouve, mas quem foi chamado para entender são aqueles que experimentam quem Ele é. Provai e vede que o Senhor é bom. Só pode entender que Ele é bom quem prova da presença dEle. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando essa noite aqui? Deus não te chamou para ser religioso. Deus não te chamou para fazer parte de um templo feito por mãos humanas. Deus não te chamou para sentar numa cadeira de uma igreja e simplesmente fazer um ritual religioso, dizendo que precisa de uma bênção. Deus não chamou você para fazer parte de campanhas e mais campanhas, como se estivesse olhando simplesmente para você e preocupado com seus problemas. Deus te chamou para fazer parte de um reino, para que você tenha a sua mentalidade mudada, porque a partir do momento que a nossa mentalidade for mudada, não tem demônio, não tem capeta que impeça o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quantos entendem essa mensagem? E o desafio não é movimentar-nos, o desafio o desafio para Deus é fazer a gente compreender. Porque pega essa palavra: você não pode tomar posse de algo que você não entende. Vou repetir isso aqui: você não pode desfrutar de algo que você não entende, porque evangelho do reino é para entendedores. Jesus está dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Olha o que acontece, coloca o texto de novo para mim, por favor. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Pastor Júlio, o que acontece quando alguém não entende? Está no texto: vem o maligno, isso é a palavra de Jesus, e rouba o que foi semeado no seu coração.
e arrebata. A palavra arrebatar aqui no original fala de rápido, fala de roubo. Jesus está dizendo que tudo que a gente ouviu e não entendeu, o maligno leva. Eu vou repetir isso aqui. O reino de Deus. Primeiro, pastor Júlio, como que eu faço para tomar posse do reino, para entender esse reino, para viver esse reino? Você precisa entender que o reino de Deus tem a ver com mudança de mentalidade, que o reino de Deus se manifesta de dentro para fora. Jesus está dizendo: Jesus, eu estou caminhando na mensagem com você, eu estou caminhando com você naquilo que Jesus disse. Tudo que você ouve e não entende, vem o maligno e arrebata. O diabo rouba tudo que a gente não entendeu. Se eu não entender o valor da minha família, o diabo vai roubar a minha família. Se eu não entender o valor da minha esposa, o diabo vai afastar a minha esposa de mim. Se eu não entender o valor dos meus filhos, o diabo vai roubar os meus filhos de mim. Se eu não entender o valor da igreja, o diabo vai me afastar da noiva do Cordeiro. Ele vai me impedir de ser noiva do Cordeiro. Se eu não entender o valor da mesa, o diabo vai me tirar da mesa do Senhor. E olha aqui para mim, a luta de Satanás não é para que você não venha para a igreja. A luta de Satanás não é para que a gente não venha para o templo. Não, a luta do diabo é para tirar você da mesa. Porque se ele tirar você da mesa aqui, ele arranca você da mesa de lá. Porque para sentar na mesa de lá, precisa sentar na mesa com ele aqui. Pastor Júlio, como que eu faço para sentar no trono? Valorize a mesa que Deus te colocou. Isso aqui não é, aleluia, um mero encontro. Isso aqui não é um clube, porque clube é o Rotary, clube é o Lions, clube é a maçonaria, clube tem tantos. Agora o reino de Deus é mesa do Senhor, e quem senta na mesa com Ele aqui vai sentar na mesa com Ele lá. Aleluia. A luta do diabo é para nos tirar da mesa. Por isso que nós precisamos compreender o reino, porque o reino de Deus se manifesta onde? Na mesa. É por isso que quando Jesus fala de reino, Ele fala de mesa. Eu estava vendo aqui, o que mais você viu aqui? Mesa. O que mais você viu aqui? Mesa. Como que eu sei que existem missões acontecendo num lugar? Quando tem uma mesa posta, quando tem gente sentada nessa mesa. Porque nós não precisamos ir para o céu para manifestar a mesa lá. Nós precisamos compreender o evangelho do reino para entender que existe uma mesa posta aqui. Porque Jesus está apontando o destino do reino numa mesa. Jesus está falando e outra, uma das piores mesas para se sentar. Quem que na noite que é traído vai para a mesa? Quem que na noite da sua maior decepção tem o prazer de sentar numa mesa? Quem numa noite onde o seu discípulo de confiança está com o enredo pronto para entregá-lo, e ele tem o prazer de sentar na mesa para celebrar? E na mesa que ele senta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma bacia e uma toalha, porque no reino de Deus, o nosso lugar é o lugar da bacia e o lugar da toalha. Porque numa terra onde ele veio para servir, as pessoas querem só ser servidas. Nós precisamos compreender que o lugar que nós temos na mesa é o lugar dos servos. A mesa de Jesus é para aqueles que servem. Pastor Júlio, qual é o meu lugar no reino de Deus? O seu lugar no reino de Deus é na mesa. E pastor Júlio, qual é a minha função na mesa? Servir. Servir. Outro dia eu fui pregar num congresso de mulheres. Eu nunca vi uma igreja tão rosa como naquele dia. Rosa.
Falei, meu Deus. E olha o tema do congresso: curadas para servir. Falei, essas mulheres aí nunca vão servir. Estão esperando ficar curadas para servir. Quando no reino de Deus, eu sirvo porque eu preciso ser curado. Servir no reino de Deus gera cura. Ver um trabalho como esse me cura. Fazer parte de um trabalho como esse me cura. Porque num trabalho como esse eu entendo que os meus problemas são nadas, que os meus desafios são irrisórios, que as minhas batalhas não são nadas, e que eu tenho mais motivo para agradecer a Deus do que para reclamar. Tem alguém aqui com esse sentimento? Então joga a mão lá em cima e libere uma palavra de gratidão a Ele. Jesus está dizendo que tudo que a gente precisa é compreender. Sabe quantos dias levantou? Sabe quantas horas levou para tirar o povo do Egito? Segundo os historiadores, em torno de 26 horas para tirar o povo do Egito. Aproximadamente de 24 a 26 horas. Sabe quanto tempo levou para tirar o Egito de dentro do povo? 26 horas para tirar o povo do lugar. 40 anos. Por quê? Porque a mensagem do reino não é uma mudança de espaço geográfico. A mensagem do reino não é uma mensagem que vai me tirar, que vai simplesmente me mudar a minha geografia. Não, a mensagem do reino é a mensagem que me transforma. E a mensagem que me transforma me liberta. E a mensagem que me liberta me faz ir para a cruz. E a mensagem que me coloca na cruz me faz entender o que é viver o reino dele. Aí, pregar a mensagem do reino nos nossos dias, aí na contramão da lógica. Porque a mensagem do reino é uma contracultura. A mensagem do reino, ela cabe em qualquer lugar, porque ela choca. E todo aquele que carrega a mensagem do reino tem que estar disposto a ver a sua cabeça numa bandeja, a ser crucificado de cabeça para baixo, a ser rasgado no meio. Porque a mensagem do reino é assim. É uma mensagem que não começa, ela não inicia me trazendo conforto. Não, ela inicia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do reino, a mensagem que me leva para a cruz, a mensagem que aponta as minhas misérias, a mensagem que me faz olhar para o meu eu e faz entender que eu não mereço nada. Essa é a mensagem do reino. Mas a mensagem do reino não arranca aplausos. A mensagem do reino não abre agenda. A mensagem do reino não deixa a sua agenda aberta. Pelo contrário, ela fecha a sua agenda. A mensagem do reino, ela fecha portas, mas ela tem o poder de tirar Lázaro da sepultura e colocar na mesa. Aleluia. 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 Mas tudo começa com entendimento. Tudo começa com entendimento. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o eunuco tinha saído da Etiópia. Ele servia a rainha de Candace. A rainha de Candace, se fosse nos nossos dias, ela seria influente como uma das irmãs Kardashian. De tão influente. Uma das mulheres mais poderosas daquela época. Esse eunuco servia a ela, era o tesoureiro dela. Ele ouve sobre o movimento de Jerusalém. Uma igreja poderosa tinha se levantado. Um homem havia morrido na cruz, o céu escurecido em pleno dia. Toda as notícias que chegam nele geram nele entusiasmo, a ponto dele preparar a caravana e ir para o templo adorar. E ele vai. A Bíblia diz que Filipe está lá em Samaria. A igreja está abarrotada. Filipe está como missionário em Samaria.
A Bíblia diz que a igreja, você não tem noção. O trabalho tinha crescido de maneira assustadora. Os discípulos estavam vindo ver todo aquele movimento profético. Era a samaritana trazendo gente e Filipe pregando. Uma samaritana trazendo gente, a samaritana gritando nas ruas, o congresso, o evento, e Filipe pregando. Filipe fluido como evangelista, e a samaritana também. Até que uma voz ecoa nos ouvidos de Filipe: larga a igreja aí e vá para a saída de Jerusalém, que eu tenho uma missão para você. Irmãos, Deus é Deus de pedidos absurdos. Vou repetir: Deus é Deus de pedidos absurdos. Não faz sentido largar uma igreja lotada e ir para a saída de Jerusalém. Fazer o quê? Mas Filipe sabia que toda missão precisa ser cumprida. E Jesus nunca se moveu por multidão. Nunca. Jesus largou a multidão para entrar em Gadara atrás de um gadareno. Largou a multidão para entrar em Samaria por conta de uma samaritana. Jesus nunca se moveu por quantidade, ele se movia por um propósito estabelecido. Filipe larga a igreja lotada e está lá na saída de Jerusalém. Não sei se chutando pedrinha, tentando entender o que eu estou fazendo aqui. De repente vai vindo aquela carruagem. Parece aquelas carruagens, como se fosse aquelas carruagens de filmes de época. Pensa numa carruagem linda. E Filipe olha para dentro daquela carruagem e tem alguém, o eunuco. Devido à influência dele, ele conseguiu parte dos pergaminhos. E ele está lendo o livro do profeta Isaías. Ele está com os pergaminhos abertos e lendo o livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele lia e não. Ele foi para o templo adorar e não entendeu nada. Está com a Bíblia aberta e não está entendendo. Tem gente que é assim. Vai para o templo adorar e não entende. Tem gente que vive, tem gente que tem a informação que Deus é, mas não tem a experiência de quem Ele é. Porque ter a informação, muitos têm. Esse é o tempo que mais tem-se informação. Olha para o YouTube, você coloca o tema da mensagem, com o pregador que você quer, e está lá, como fosse fast food. Só que olha para essa geração para você ver. Muita informação, mas pouca experiência. Porque o que gera mudança não é a informação de quem Deus é a caminhada e a intimidade que eu tenho com Ele sempre. Informação que a informação de Deus não gera mudança. Ele tem informação, Ele tem o Logos, Ele está com as escrituras abertas. De repente Filipe grita: ei, entendes tu que lê? Ele diz: não, porque não tem ninguém que me revele. Ele tem as escrituras, mas ele precisa de uma revelação. Ele tem as escrituras, mas precisa da experiência. O que gera mudança de mentalidade é a revelação de quem Ele é a experiência de quem Ele é. Filipe olha para ele e diz: me permita. Você consegue imaginar um forasteiro que está na beira da estrada, sendo usado por Deus para transformar aquele eunuco, porque ele estava voltando para a Etiópia. Ele estava voltando para a Etiópia sem um real propósito. Ele estava voltando para a Etiópia sem entender o que é reino. Ele estava voltando para a Etiópia com uma dosezinha, mas Deus queria gerar nele um oceano de graça. Deus queria levar ele para um nível muito maior. E agora Filipe está do lado dele. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ele tem sede. Ele tem sede. E o reino de Deus é para os sedentos. Quem tem sede, vem a mim. E o reino de Deus é para os sedentos. Olha aqui para mim. Você tem sede? Ou você tem vontade de tomar água? O reino de Deus não é para aqueles que têm vontade de tomar água.
O fato de eu estar tomando água não quer dizer que eu estou sedento. Porque para o sedento, isso aqui vale ouro. Para o sedento, isso aqui, para o sedento, isso aqui é a maior preciosidade que existe. Jesus disse: quem tem sede valoriza quem ele é. O sedento não fica assim, que hora que acaba o culto? Não, o sedento, ele sabe que culto não acaba. Vai acabar a reunião. Sedento, ele vai para casa igual o salmista. Ele vai para casa e antes de deitar ele diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aí o sedento acorda pela manhã, já acorda como Jeremias, vendo as misericórdias se renovar. Aí ele diz assim: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Sedento adora de dia, adora à tarde, adora à noite. A vida dele é uma vida de adoração ao Senhor. Cadê os sedentos? Estão aqui? Cadê o povo do glória a Deus e aleluia? Está aqui? Cadê os sedentos? Cadê os sedentos? Tem alguém que gosta de dar glória aqui? Tem alguém que quer adorá-lo essa noite? Me ajude a adorá-lo, me ajude a adorá-lo. Dê a ele o seu melhor, glória a Deus. Ele tem sede e ele olha para alguém que tem. Deixa eu te falar, missões é você ter o que o outro precisa. Eu tenho dificuldade com gente que diz assim: não tenho nada para você. Eu tenho dificuldade com gente que diz assim: ó, não, olha para Jesus que ele vai resolver o seu problema. Eu não posso resolver. Lembra dos dois discípulos na Porta Formosa? Eles não disseram olha para Jesus, eles disseram olha para nós. Eu tenho o que você precisa, mas o que eu tenho não vai, o que eu carrego não vai atender a sua necessidade terrena. O que eu carrego vai atender a sua necessidade eterna. Eu não tenho prata e ouro. Primeiro eu digo o que eu não tenho. Eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, agora eu vou dizer o que eu tenho. Eu te dou. Levanta e anda. Aleluia. Quem tem o levanta e anda, dá glória a Deus. Quem tem o levanta e anda, dá glória a Deus. Quem tem o levanta e anda, dá um brado de vitória ao Senhor. Fazer missões é ter o que o outro precisa. Fazer missões é entender que o que você carrega é precioso. Você carrega a mensagem do reino. E a mensagem do reino tem o poder de mudar a mentalidade das pessoas. Irmãos, olha aqui para mim, eu moro em Foz do Iguaçu, Paraguai do outro lado. Pensa numa nação carente. Eu cuidava de um trabalho missionário lá em Cidade do Leste. Nós cuidávamos de um orfanato. A gente vê tanta coisa para fazer, a gente olha, é que aqui parece ser muito, mas quando você vai lá, você vê que é pouco. Você se sente um beija-flor querendo apagar a fogueira de uma floresta com uma gotinha de água no bico. Esse é o sentimento. Nós cuidávamos do orfanato. E eu lembro até hoje o rosto daquelas crianças. O maior desafio era chegar lá e tentar, de certa forma, atender a necessidade daquelas crianças. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu fiquei chocado com uma experiência que eu tive. As crianças numa fila grande e a gente fazendo cachorro quente para eles. E eu de repente eu comecei a ver algumas crianças que sumiam, voltavam rapidinho já para pegar outro cachorro quente, mas não deu nem tempo delas comer, já estava. Eu comecei a ficar bravo. Aí a senhora que cuida do orfanato estava do meu lado. Ela falou assim: pastor, não fica bravo com eles não, vem aqui que eu vou te mostrar. E ela me puxou pelo braço e me levou lá na cama deles. Sabe o que eles estavam fazendo? Pegando o cachorro quente e colocando na beiradinha da cama. Porque a preocupação deles era: eu tenho hoje, e amanhã?
Então primeiro eu me preocupo com amanhã. Eu vou guardar um cachorro quente aqui, no cantinho da cama. Eu vi ali os cachorro quente guardados. Quando eu vi aquela cena, eu falei: Senhor, isso aqui é muito pouco o que eu estou fazendo. Eu me senti tão pequeno diante daquela missão. O maior desafio era sair de lá, porque na hora que a gente saía com o carro, eles batiam na porta e diziam: tio, me leva a gente embora, tira a gente daqui. Como que eu levo? Como que eu vou tirar eles de lá? O desafio não era chegar, o desafio era sair. Mas eu lembro até hoje, quando eu sentava numa cadeira, eles faziam uma roda assim, e eu falava do amor de Deus, e eu falava da cruz, e eu falava de Jesus. E o que eu estou pregando para você aqui hoje é algo que eu vivi e eu vivo, porque o que gera mudança de mentalidade é a pessoa de Jesus. Sabe o que o Filipe fez com o eunuco? Falou de Jesus. Simplesmente falou de Jesus. Simplesmente falou da obra de Jesus. Simplesmente falou do sacrifício de Jesus. Não usou métodos, não trouxe fórmulas, porque a gente atravessa o Brasil atrás do método, da fórmula, do sucesso, do código. As pessoas hoje viajam o Brasil e gastam horrores atrás do método, da fórmula, do código que vai trazer prosperidade, que vai mudar a sua empresa. Isso, pastor Júlio, alguma coisa contra? Nada. Mas o reino não tem a ver com método, não tem a ver com uma fórmula, não tem a ver com um código. Não, por quê? Porque tudo isso tem prazo de validade. Tudo isso são possibilidades. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Agora o reino de Deus não tem método, o reino de Deus não tem fórmula, o reino de Deus não tem código. O reino de Deus tem uma cruz, o reino de Deus tem Jesus. Quem pode dar glória por essa palavra? Eu não vim falar de outra coisa a não ser de Jesus, porque o que gera mudança de mentalidade naquele eunuco, o que expande a mente dele, o que gera a transformação, é a pessoa de Jesus. E quando Filipe vai falando com ele acerca de Jesus, o interessante, pastor Wagner, que ele grita: para o carro! Imagina a carruagem parando, o servo chegando até ele dizendo: meu senhor, está tudo bem, o senhor precisa de alguma coisa, o que aconteceu? Ele diz: está tudo bem. Aí ele vira para Filipe e diz: tem um rio ali, o que me impede? É interessante que Filipe não olhou para ele e disse assim: você quer ser batizado? Filipe não olhou para ele e falou: você precisa ser batizado. Filipe não pegou e falou assim: não, traga uma regra da denominação, você tem que ser batizado. Não. Filipe só abriu a mente dele através da palavra do reino. E o que ele quis? Uma experiência. Ele quis viver algo maior. Porque quando você experimenta uma mudança de mentalidade, você não aceita mais viver uma vida rasa. Você quer algo a mais com Ele. Não. Eu estou pregando para uma igreja viva aqui, me ajuda. Aleluia. Quando você entende quem Ele é e qual é as verdades do reino dele, você quer viver mais. Por isso que o evangelho do reino não é um evangelho que muda a gente de lugar. O evangelho do reino não tem a ver com o ambiente. Olha aqui para mim, é melhor, pega essa, é melhor ser uma sarça no deserto e queimar com uma missão, do que ser figueira em Jerusalém, terra fértil, e não dar fruto. Eu vou repetir: é melhor
Ser uma figueira no deserto, eu estou no deserto, mas eu estou queimando por um propósito, do que ser figueira em Jerusalém, uma terra fértil, e não produzir nada, porque não tem a ver com o lugar. A gente anda falando sobre propósito, e o pastor Wagner abriu esse trabalho falando sobre propósito. A pastora Nádia falou sobre o propósito da semente. A gente está ouvindo falar sobre propósito desde o começo desse culto. E tem gente que acha que propósito tem a ver com prosperidade terrena. Aí o camarada vai ali na garagem de carro importado, aluga um carro, fica 3, 4, 5 dias dentro de uma Porsche, fazendo reels, falando de propósito. Aí vem um missionário lá do Uruguai e fala sobre propósito. Porque propósito não tem a ver com aquilo que eu ganho. Propósito tem a ver com aquilo que eu me torno diante dele. Eu conheço uma jovem, filho de um delegado da Polícia Federal, que está no Camboja. Sabe o que ela está fazendo lá? Ela trabalha com tráfico humano. Ela vai lá nos traficantes, compra as mulheres, com o dinheiro que a igreja envia. Ela compra as mulheres, traz essas mulheres para uma base missionária, faz um trabalho com essas mulheres, de recuperação física, mental, psicológica, emocional e espiritual, para reintegrá-las elas dentro, para reintegrá-las na sociedade. Tudo por um propósito. Porque propósito é uma missão que queima dentro de você, que é maior do que você. Propósito é quando você tem algo, tem uma chama dentro de você que queima mais, ela queima e não te dá descanso. É aquela chama da sarça que desperta os libertadores dos últimos dias. Tem alguém aqui com esse sentimento? Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus por essa palavra? Tem alguém aqui que está vivendo esse propósito? Glorifica o nome do Senhor. Tem gente mais perdendo do que ganhando e está vivendo o propósito. Pode ser que você ganhe muito dinheiro, pode ser que sim, mas o propósito não está nisso. O propósito faz Felipe largar uma igreja em crescimento, para ir despertar um jovem, um eunuco, a ponto do eunuco olhar para um pequeno açude e dizer: o que me impede? Quando você entende, nada te impede, os acessos estão liberados. Eu quero profetizar algo aqui, levanta a mão, mão direita e mão esquerda para receber. Eu profetizo que nada vai impedir você de desfrutar o melhor de Deus. Eu profetizo que Deus vai te usar para abençoar vidas, para tocar vidas. Aonde os seus pés não chegarem, as suas orações vão chegar. Aonde os seus pés não chegarem, o seu dinheiro vai chegar. Aonde os seus pés não chegarem, o seu clamor vai chegar. Porque existe um propósito eterno, e a eternidade vai te recompensar. Quem pode dar um brado de vitória ao Senhor? O que me impede? Você consegue imaginar a cena? O eunuco e Filipe descendo para ser batizado. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu estava com o pastor Wagner sentado ali, conversando agora, e dizendo: onde estão os missionários? Porque parece que às vezes a gente está sozinho. Onde estão os missionários? Onde estão os ceifeiros da última hora? Eu sou um missionário. Pergunta para ele se eu falei de valor para vir aqui, de preço. Pergunta para ele. Porque eu sou missionário. Eu sei de onde Deus me tirou. E o que eu faço não tem preço. O missionário não faz nada por preço, ele faz por valor. E os valores do reino de Deus são inimagináveis. Jesus, falando sobre o reino, falou sobre a parábola das 10 virgens. Porque o reino de Deus
será como 10 virgens. Toda a palavra de Jesus tem a ver com o reino dele. E eu não vim aqui por uma performance. Eu não saí de Foz do Iguaçu, fui para Guarulhos para cá, passei parte da manhã e da tarde viajando para vir aqui por uma performance, para pregar uma mensagem para você sair daquela porta para fora dizendo: uau, que palavra, que mensagem. Não é isso que me move. Não é isso que me move. Porque a mensagem que transforma não é a mensagem que você sai da porta para fora dizendo que palavra. A mensagem que te transforma é a mensagem que você sai daquela porta para fora dizendo: eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso me converter para os caminhos do Senhor. A mensagem que te transforma não é a mensagem que você sai dizendo aqui: uau, que fantástico, que palavra. Não, é a mensagem que te desperta, é a mensagem que te liberta, é a mensagem que te aponta o reino de Deus. Só quem está entendendo essa mensagem glorifica o nome do Senhor. Fique em pé. Fique em pé. Existem missionários que são sustentados por Deus através de nós. E o reino de Deus se move por pessoas que carregam uma palavra, mas por pessoas que sustentam uma palavra. E eu quero orar por você aqui. Mas eu quero orar por você que tem o desejo de ser um missionário. Eu não estou dizendo missionário como aquele que vai. Talvez é esse o chamado de Deus para você. E se for, que grandioso. Você que tem coragem de mover a sua casa, a sua família para onde Deus apontar. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha. Eu sei o que é ficar dentro de uma base de missões. Eu sei o que é viver dentro de uma base missionária. Eu já preguei em base missionária. Eu já fiquei dias dentro de bases missionárias. Já preguei para missionários. Já falei sobre o amor de Deus para missionários. E eu sei o desafio que é. Mas eu quero orar por você também que se propõe a investir em missões. A ser um missionário que talvez, pastor Júlio, eu não fui chamado para ir, mas Deus me despertou para ajudar. Você que tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui. Você que tem coragem de fazer uma aliança com Deus aqui na frente e dizer assim: pastor Wagner, eu vou tirar uma porcentagem do meu salário. O dízimo está separado, mas existe uma outra porcentagem que eu vou tirar para investir em missões. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. É o Espírito Santo que vai te convencer, não sou eu não. Isso aqui não tem a ver comigo. Eu não vim aqui te convencer. É o Espírito Santo que vai te convencer. Aleluia. Você que já se prontificou a ajudar uma criança, já deu o seu nome, venha. Eu quero orar por você. Eu vou profetizar que Deus vai abastecer os seus celeiros. Não vai faltar na sua casa. Não vai faltar. Você que está acompanhando pela internet, você que está assistindo essa mensagem, eu compartilhei o link nos meus grupos, eu compartilhei com muita gente. Você que está acompanhando, aleluia, está se comprometendo, feche seus olhos aonde você estiver. Você vai ser alcançado por essa oração. Você que se comprometeu, saia do seu lugar, feche seus olhos aqui na frente que eu quero orar por você. Nós vamos ministrar, vai, aleluia, nós vamos ministrar sobre você.